O esporte está on para acompanhar um clássico do futebol maranhense. Sampaio Corrêa e MAC se enfrentam pelo Brasileirão na 10ª rodada da Série D, aqui no estádio do Castelão. Para o Sampaio vale mais que os 3 pontos. Isso porque o time que ocupa a 3ª colocação no grupo A2 está sem calendário ainda de futebol para o segundo semestre de 2026. Já o MAC não vive uma boa fase. Há 6 partidas sem vencer, o time ocupa a 7ª posição, fora da zona de classificação e com apenas uma vitória. No retrospecto contra o Sampaio Corrêa, 2 vitórias e um empate. Será que hoje consegue mais uma vitória? Jane, o MAC vai apanhar de quanto hoje? Provavelmente uns 2-0. A Bolívia está vindo preparada e com fome de revanche. Esse ano nós já pegamos umas 2 pizzas deles, mas hoje o pensamento é positivo. Hoje é vitória. Hoje é vitória. E você não veio sozinha, né? Tá com o belo do seu filho? Esse aqui é boliviano roxo, esse aqui também boliviano, a família inteira. E estamos aqui para apoiar o nosso tricolor de São Italiano. Tu acha que vai ser quanto? 3-0. Gol de quem? 2 de Carral e 1 de Bal. E tu, Tatico? Eu não conheço nenhum, só acompanha. Mas eu acho que uns 3-0. Tudo é possível, ó. Que tempo bom, e hoje a gente tem um bom jogo. Estamos aqui com o Jorge, torcedor do MAC, e ele vai dizer pra gente agora como é que tá o coração dele, como é que tá a expectativa para esse jogo contra o Sampaio. E aí, quanto é o placar de hoje? Placar 2-0 pro Bode. Tá uma freguesia danada, né? Nós jogamos 3 vezes com eles, ganhamos 2 e empatamos 1, então é freguês. Juraci, tá confiante pro jogo? Super confiante. Placar? Queria 2-0, tá bom. Se 3, ó, obviamente é melhor, né? Sem dúvida, né? Tá, gol de quem? Eu vou dizer Carral, o Aderlan que chegou, né? E Davi que vem de trás, né? Pode ser que complemente o negócio, né? Agora a gente tá aqui com a Isabela, que tá numa expectativa muito alta para esse jogo. O MAC vai dizer agora como é que tá mais ou menos o coração dela, como é que tá a expectativa. Bom, acredito que é um jogo muito importante, né? Principalmente para o time do MAC. E eu espero que eles ganhem, né? Estou aí 2-0, minha torcida. E vamos lá, o time do Gregório. Final do primeiro tempo, 1-0 para o Maranhão Atlético, gol do Dacione. 1-0 para o MAC, resultado que coloca o time na zona de classificação no G4 do grupo A2 da Série D. Eu acho que a gente pode concordar que o primeiro tempo ele foi truncado. Assim. O MAC terminou vencendo o primeiro tempo por 1-0, mas foi um jogo truncado, ficou mais ali no meio de campo. Os dois times não conseguiam se organizar tão bem na hora de atacar. Falando especificamente do Sampaio, se no jogo contra o Maracanã, jogadores como Stence, Jair, Carral foram muito bem, hoje eles não tiveram o mesmo desempenho. Como é que tu avalia aí o jogo do Sampaio, do MAC? Como tu disse, né, Ricardo, o jogo ele foi muito truncado, mas no começo e até mesmo depois o Sampaio ele teve um volume de jogo maior, mas esse passe simplesmente não saía. Já o MAC soube explorar o vazio, o buraco ali que o Sampaio estava deixando no seu lado esquerdo da sua defesa, e foi justamente ali que saiu o gol, com o Clecione aproveitando essa liberdade que a defesa do Sampaio deixou. Apesar da posse de bola do Bode ter sido menor, foi um chute colocado indefensável para o goleiro Renan do Sampaio, mas apesar disso foi muito equilibrado. Vamos ver então o que guarda o segundo tempo. Final de jogo, a gente está aqui com o Chico Maquiano, que torce para o MAC e também para o Botafogo. O Botafogo perdeu, mas o MAC sai com a vitória. Alegria dividida, né? Dividida. Achei bom o Maranhão. Eu, como sempre acompanho o futebol maranhense, sou maquiano desde pequeno. Eu gostei da vitória do Maranhão, porque aí na rádio só vivia, o Sampaio vai dar no Bode. Eu digo, olha, o Maranhão
demolidor de cartaz. Estamos aqui com o Nerivaldo, que vai falar um pouco sobre o que ele achou do jogo. Nerivaldo, para você, o que faltou para o Sampaio conseguir levar a vitória hoje? O jogo que faltou, em primeiro lugar, vergonha na cara, entre este jogador, tá? Eu acompanho o Sampaio há 54 anos, eu estou decepcionado com essas últimas administrações do presidente. Então, na minha opinião, eu acho que já deu para ele. A gente não pode esquecer o que ele já fez. Eu não vou esquecer nunca o que ele já fez, né? Porque quando ele assumiu o Sampaio vivendo no mar de lama. Mas não dá mais para ele. Ele tem que sair da vaga para quem quiser assumir o Sampaio. Porque do jeito que está, o Sampaio eu acho que vai acabar, viu? Quem é melhor, Clecione ou Igor Jesus? Clecione, né? Do Mac, fez o gol da vitória, né? Acabou a vitória do Maranhão, né? Final de jogo no Gigante da Outeiro. O Maranhão vence o Sampaio pelo placar de 2-0, assim subindo alguns degraus na classificação. Agora a gente vai ouvir o que o Rodrigo e o Ricardo acharam do jogo. No segundo tempo, as duas equipes voltaram bem melhores, tanto o Sampaio quanto o MAC conseguiram acertar mais os passes, chegar na grande área e finalizar mais. Apesar do Sampaio ele ter tido chances no começo do jogo mais perigosas, o MAC é quem consegue o gol num escanteio que finaliza no cabeceio de Dudu, ampliando o placar para o MAC aos 16 do segundo tempo. É importante a gente frisar também que esse gol, esse escanteio, ele surge do Vagalume e Clecione numa ligação que estava dando muito trabalho pro lado direito da equipe do Sampaio, e esse escanteio ele sai desse nível ofensivo de passe ali entre o Clecione e o Vagalume, que conseguiram esse escanteio e aí finalizou no segundo gol do MAC. E para ti, Ricardo, como é que foi essa continuação do segundo tempo? Basicamente, o MAC esperou que o jogo acabasse e o Sampaio Corrêa tentava o resultado, né? Até depois do gol, fez algumas modificações, saiu o Stence, saiu o Jean Ítalo, entrou o Dimas e o João Carlos, mas mesmo assim, parecia que o Sampaio Corrêa, depois de ter tomado o segundo gol, não tinha mais fôlego para ir atrás do resultado, né? Então, o time tentava, mas não conseguia construir as jogadas, que foi um problema desde o primeiro tempo. E o MAC foi muito bem nessa do resultado. O time conseguiu se defender até o final do jogo, sem muito perigo. Então, o que a gente tira desse jogo é que o MAC, ele veio como não era o favorito para o jogo, saiu com o resultado, né? Já o Sampaio Corrêa demonstrou uma certa involução, por assim dizer, se comparado com os resultados, com o desempenho que vem tendo ao longo da competição. E não se esquece, se você gostou do conteúdo, deixa o seu like, segue a gente e comenta, compartilha. Valeu!